o Flávio Bolsonaro, né, que é o candidato aí da direita para as eleições esse ano, candidato a presidente. E o Flávio Bolsonaro falou que se ele for eleito, ele vai dar continuidade ao governo do pai dele. Então eu resolvi relembrar vocês de algumas coisas que aconteceram no governo do pai dele. Eu não sei se todo mundo se lembra, mas no meio da pandemia, o Bolsonaro queria mudar a bula da cloroquina. Eles queriam simplesmente colocar lá que funciona contra a Covid. Eles só queriam mudar a bula para resolver o problema. Muita gente achou um absurdo, eu achei uma ideia genial. No mesmo dia eu fui lá em casa, mudei a bula dos remédios tudo. Não sei na sua casa, mas na minha casa, o Eno, aquele sal de frutas, ele resolve azia, má digestão e aumento peniano. Se eu comer demais, não vai ser só minha barriga que vai crescer, tá tudo bem, aceito, não tem problema. Outro negócio que aconteceu na época da pandemia, que os Estados Unidos, eles estavam avisando que tinha uma bactéria que come cérebro se espalhando. E eu lembro que o Bolsonaro não ficou preocupado. Essa parte eu entendo, consigo entender ele não ter ficado com isso. Se essa bactéria vai no Bolsonaro, ele ia morrer de fome, né? Eu consigo imaginar claramente essa bactéria entrando no Bolsonaro e pensando: por que eu não nasci oxiurus? Porra, era melhor, ia se alimentar muito melhor, ia ser melhor para ela ali. Tem um negócio também que o Bolsonaro, né, o Sérgio Moro acusou o Bolsonaro de ter falado numa reunião que ele ia interferir na Polícia Federal. E aí o Bolsonaro se defendeu, falando que não, eu não falei isso em momento nenhum. Aí saiu um vídeo mostrando que ele falava e falou: não, mas eu, em momento nenhum eu falei que eu ia interferir na Polícia Federal, eu falei PF. Legal, né? Eu fico muito feliz de saber que ele não queria interferir na Polícia Federal, ele ia interferir na chefia do Prato Feito, ou do Paulo Freire, ou do Papa Francisco, não sei, mas da Polícia Federal claramente era. Achei muito interessante isso, fiquei feliz. Teve um negócio também que muita gente não lembra, mas também durante a pandemia, o Bolsonaro, ele mandou os seguidores dele invadir o hospital para ver se realmente estava lotado. Estava mandando a galera invadir hospitais para ver se estava lotado. E a gente viveu uma coisa incrível, né? Pela primeira vez a gente viu uma galera que sempre fala que o SUS está sempre lotado, achando que durante uma pandemia estava vazio. Eu achei isso muito curioso e eu fiquei imaginando os vídeos que os seguidores estavam mandando para ele, falando: aqui, ó, capitão, ó, esse leito aqui tá vazio, quer dizer, tava vazio porque acabou de me dar uma falta de ar, aí eu já vou ficar por aqui para ocupar ele aqui, essa era melhor só na minha cabeça, tá tudo bem, não tem problema, a gente aceita também. Eu tenho uma notícia também que eu achei maravilhosa, que eu não sei se vocês lembram que no governo Bolsonaro tinha uma nuvem de gafanhotos vindo em direção ao Brasil, mas ela mudou de direção. Vocês têm noção que até as pragas estavam com medo de vir pro Brasil? No governo do cara? Não, eu tenho certeza. A galera estava preocupada, tinha jornal aqui no Brasil falando: não, quais cuidados a gente tem se a nuvem de gafanhotos chegar aqui? Eu tenho certeza que no Jornal Nacional dos Gafanhotos estava avisando os cuidados que eles precisavam se eles chegassem no Brasil. Já tinha até o movimento entre os gafanhotos, o Fique na Lavoura, eles já estavam até fazendo uma coisa deles ali. Outra coisa que rolou na época do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele pegou Covid, e ele estava aglomerando direto, né? Mesmo assim, eu tenho a sensação de que na pandemia o Bolsonaro transmitiu mais do que a Rede TV. Acho bem provável. Mas eu achei muito engraçado que, assim, o Bolsonaro, ele fazia questão de colocar todo o filho da puta possível no governo dele, né? Eu lembro que quando eu vi a notícia: Bolsonaro está com corona, eu pensei: vai chamar para ser ministro. Já tô até vendo. Não tem condição. E eu fiquei me perguntando: porra, mas ele não estava tomando cloroquina? Não resolveu, então não? Ele vai pedir o dinheiro de volta da cloroquina que ele comprou, ou ele vai processar ele mesmo por propaganda enganosa? Acho que não aconteceu nenhuma dessas duas coisas, mas uma coisa que aconteceu depois foi o quê? A Michelle Bolsonaro também pegou Covid. Claramente não foi a pior coisa que ela já pegou. Isso, pelo menos, a gente tá ligado quanto a isso, a gente tá tranquilo. E eu achei engraçado que cada dia era um, né? Foi o Bolsonaro, aí depois foi a Michelle, aí depois foi o Flávio. Cada dia era um que pegava, cheque do Queiroz. Covid eu não fiquei acompanhando muito não, mas isso aí a gente lembra. Teve um outro negócio maravilhoso também do governo Bolsonaro, que foi ele foi bicado por uma ema, né? Achei maravilhoso quando ele foi bicado pela ema. E eu consigo imaginar claramente ele chegando perto da ema e ela falando: sai, caralho, você tá com Covid. E ele indo pra cima.
Mas não bastasse isso, ele foi bicado de novo por uma ema, provando que realmente as emas comem qualquer porcaria. É uma certeza que a gente tem. E eu achei engraçado esse trem também, que depois, não bastasse ele ter sido bicado pela ema, ele foi oferecer cloroquina pra ema. Pois é, eu sei que às vezes a gente bate até a dúvida, a gente fala, isso aconteceu mesmo? A gente fica na dúvida às vezes de algumas coisas, mas isso realmente aconteceu. Ele foi lá oferecer cloroquina pra ema e dá pra ver na foto que o animal não estava feliz. Sobre a ema eu não tenho informações. Mas ele tentou. A ema não aceitou, mas ele tentou realmente. Eu fico imaginando essa ema falando, depois você não sabe por que você toma bicada, sabe? Eu consigo imaginar. Outra coisa que aconteceu no governo Bolsonaro, que como ele estimulava qualquer tipo de curandeirismo, qualquer coisa assim, teve um prefeito de uma cidade de Santa Catarina que estava falando, obviamente, que para resolver a Covid tinha que fazer a aplicação de ozônio no cu. Mais uma que a gente pensa, isso aconteceu mesmo? Aconteceu mesmo. Engraçado que isso, eu acho engraçado é que isso os parentes bolsonaristas não mandavam no grupo falando que estava fazendo, né? Isso aí ninguém mandava falando, funciona mesmo e tal. Isso aí não rolava. Mas eu achei muito curioso porque esse cara, quando ele foi falar disso, ele falou, não, mas é uma coisa muito tranquila, é muito rápido, é só fazer uma aplicação de 2 a 3 minutos todos os dias. Eu não sei o conceito de vocês de rápido, mas 2 a 3 minutos de ozônio no cu todo dia não me parece muito de boa, não. Eu fiz aquele teste do cotonete, que eram segundos, já achei bem desagradável, já não curti, mas ele falou que era uma coisa de boa. Então tá bom pra ele ali. Outra coisa, inclusive, que aconteceu, mais uma vez também estimulado, né, porque o pessoal tava naquele negócio de estimular todo mundo a voltar logo, a abrir mesmo quando não podia. Aí em São Paulo, se não me engano, foi um dos lugares que eles falaram, eles baixaram um decreto de que os pais iam decidir se os filhos iam voltar para as escolas ou não. Os pais iam decidir. Os pais estavam com os filhos em casa há 4 meses. Os pais já estavam desesperados para mandar os filhos para a rua. Tinha pai que já estava querendo baixar a maioridade penal para 6 anos para dar um jeito de tirar. Na época da pandemia, os pais estavam cantando aquela música dos patinhos que foram passear, sem a parte que eles voltam. 5 patinhos foram passear e eles ficaram por lá porque a mamãe pata precisava de um tempo só para ela, sabe? Tiveram um trem. Tá bom só pra mim também, eu corto no vídeo, não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo se vocês não gostaram disso. Ninguém precisa, isso é uma coisa só entre a gente mesmo. Um negócio também que eu achei maravilhoso, que também na época da pandemia, o Bolsonaro cansava de falar, e o governo Bolsonaro, eles cansavam de falar que eles não queriam comprar a vacina chinesa, porque ela foi feita na China. A roupa da pessoa é feita na China, o celular é feito na China, mas a vacina tem que ser de Presidente Prudente. Legal, faz todo sentido. Outro negócio também que deu muita raiva naquela época, que no governo Bolsonaro o arroz chegou a bater R$40. O saco de 5 quilos de arroz chegou a bater R$40 no governo Bolsonaro. É um trem que dá raiva. Eu acho, inclusive, que o Bolsonaro entendeu errado quando a gente reclamava do arroz com passas no Natal. Era para tirar as passas, não o arroz, sabe? Eu acho que ele não entendeu isso direito. Na época do Bolsonaro, em vez de comprar tio João, eu tava comprando tio Joeliton. Que é mais barato, mais em conta ali, acho que vale mais a pena. Eu lembro de ir num self-service sem balança, na época que reabriu. Eu lembro de ir num self-service sem balança, daqueles que só pode pegar uma carne, e tinha uma faixa na parede escrito: lasanha e arroz conta como carne. Tava nesse nível o negócio. Outro negócio maravilhoso também, que teve uma época que o Bolsonaro ele chegou a colocar um pastor como ministro da educação. Um pastor como ministro da educação. São duas coisas meio que parece que não bate, né? Mas eu depois, pensando melhor depois, eu acho até que faz sentido, que para resolver alguma coisa naquele governo só milagre, então um pastor ali até que poderia fazer algum sentido, obviamente não deu certo. Esse pastor, inclusive, que foi ministro da Educação, ele chegou a falar que nas universidades, as universidades atuais, elas ensinavam só sobre sexo sem limites, e eu pensando, estudei na época errada, não teve isso não. Eu fico imaginando como é que são as aulas hoje em dia, todas as aulas são de introdução.
Você não recebe um número de matrícula, você recebe uma palavra de segurança, faz sentido ali. Acho que pode ter sido. E outra coisa também, que, né, como incentivava absurdo atrás de absurdo, eu lembro que teve também uma época que tinha uns pastores em Brasília, não sei se vocês lembram disso, que tinham pastores em Brasília, que eles estavam fingindo ser policiais para internar a galera, para internar dependentes químicos. E eu lembro de achar isso um absurdo, né? Eu fiquei pensando, imagina esse cara levando uma pessoa e falando assim, não, vem com a gente que você vai ver Deus, e o cara respondendo, igual quando eu fumo essa pedra aqui, não preciso, tá? Tô de boa aqui. E um negócio também maravilhoso do Bolsonaro naquela época que ele falou, não, porque na política eu sou imbrochável. E ele deu bastante ênfase na política. Só que aí o pessoal começou a zoar ele. Aí ele falou, não é só na política, não. Veja só, eu tenho uma filha. Bolsonaro, José também teve um filho, isso não quer dizer nada. Isso não é uma garantia. Se tem uma coisa que a gente não tem certeza aí, é disso aí. Mas que períodozinho desgraçado, né? Eu fico lembrando das coisas. E aí chega o cara e fala que vai continuar o legado do pai dele, o mandato do pai dele. Tem gente que vota. Sério, quando é que as pessoas ficaram tão burras? De verdade, isso tem me incomodado muito. Tem me incomodado muito.